Pronto? Pronto? Oi, tudo bem com vocês? Vamos começar o capítulo 1, a explicação do capítulo 1. Espero que vocês peguem o livro e acompanhem a explicação pelo livro, que começa na página 12. O capitalismo, o socialismo e suas características. Como tem até no livro de vocês na página 12, começa, com uma foto que marca bem esse período de capitalismo e socialismo, que o mundo era dividido em capitalismo e socialismo, e o Muro de Berlim foi o maior símbolo dessa divisão do mundo em países capitalistas e socialistas. Ele foi um muro que realmente existiu, como fala aí na cidade de Berlim, e ele simboliza justamente essa divisão do mundo. Então, vamos começar com as características do sistema capitalista, que está na página 13. Características do sistema capitalista. O que é o sistema? Bom, tanto o capitalismo quanto o socialismo são sistemas econômicos e sociais. Quer dizer, os dois, só que um é o antagônico, é diferente do outro, um é o oposto do outro, mas os dois são sistemas econômico e social. O capitalismo ele surgiu na Europa, lá na Idade Média, por volta dos séculos 11 e 15. O que significa isso? Até o século XI, o único sistema que existia era o feudalismo. Não sei se vocês lembram, aprenderam em história, o senhor feudal, o sistema feudal, em que o feudo era autossuficiente, produzia tudo o que necessitava e tal. Quando chegou no século XI, começou uma transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo foi deixando de existir, até que no século XV prevaleceu o capitalismo e que começou a aumentar e que se tornou predominante no mundo, no século XVIII. Então, do século XV, ele começou como único sistema, no século XVIII ele foi predominante no mundo inteiro, tá? Principal característica do sistema capitalista é que a sociedade é dividida em classes sociais. Duas classes sociais, burguesia e proletariado. Até hoje é dividido em classes sociais. Só que hoje a gente praticamente não usa a palavra burguesia e proletariado. Hoje a gente chama burguesia, por exemplo, de empresários, de capitalistas, mas não usa muito ainda a palavra burguesia. Mas o que seria burguesia? É toda a pessoa que tem os meios de produção, que são donas dos meios de produção. O que são meios de produção? Meio de produção são todos os meios que a gente utiliza para quê? Para produzir alguma coisa. Exemplo, se eu quiser produzir soja, que meios eu preciso ter para produzir soja? Primeiro, eu tenho que ter terra para plantar, eu tenho que ter a matéria-prima, semente, eu tenho que ter máquinas, eu tenho que ter o fertilizante, o adubo e tal, que são as matérias-primas que eu preciso. Então, eu preciso ter meios para produzir. Se eu quiser produzir calçados para vender, eu tenho que ter meios, eu tenho que ter as máquinas, eu tenho que ter a matéria-prima, o couro, a borracha, enfim, Eu tenho que ter a tinta para pintar o couro, eu tenho que ter os meios para produzir. Então, meios de produção é tudo aquilo que é utilizado para se produzir alguma coisa. Máquinas, os equipamentos, as matérias-primas, a terra, enfim. Então, todos aqueles que detêm os meios de produção fazem parte da classe da burguesia. Agora, quem não tem meios de produção, quem não tem terra, não tem máquina, não tem equipamento, não tem indústria, não tem fazenda, não tem meio nenhum para se produzir, essa pessoa tem que trabalhar para quem tem. Em troca do quê? Em troca de um pagamento, que pode ser um salário, pode ser participação nos lucros, não importa. Em troca de algum pagamento, ele vende a força de trabalho dele. É chamado de proletariado. As fases do capitalismo, a primeira fase na página 13. O capitalismo lá que começou no século XV, Do século XV até o século XVIII, prevaleceu o capitalismo comercial.
Por que comercial? Porque a principal atividade do século XV até o XVIII era o comércio. Comércio do quê? Comércio de matérias-primas, comércio de bens minerais, comércio de especiarias, era compra e venda de mercadorias. Então, era a principal atividade do século XV ao XVIII, era o comércio. Então, por isso que era chamado de capitalismo comercial, tá? Foi a fase do século XV, né, a das grandes navegações. E nessas grandes navegações, por que eles resolveram enfrentar o oceano, cruzar o Oceano Atlântico, que nem diz, né, os ditados lá, mares nunca dantes navegados? Por que eles resolveram enfrentar? Porque o sistema capitalista, nós vamos ver mais para frente a característica, que visa em primeiro lugar o lucro. Então, o que eles queriam era um lucro. Eles queriam mais mercadorias para vender, mais mercado consumidor, mais pessoas para comprar. Então, eles saíram em busca de descobrir terras novas que fornecessem para eles essas matérias-primas que eles tanto precisavam. E quando eles descobriram essas terras, eles colonizaram, eles se apropriaram das terras, das riquezas e até das pessoas que viviam ali, dos habitantes daquele lugar, tá? Então, eles colonizaram, eles transformaram em colônias as terras descobertas. Foi nessas grandes navegações que o Brasil foi descoberto, no último ano do século XV, em 1500, descoberto em termos, né? Então, essas colônias que eles ocuparam, começaram a colonizar essas terras, se tornaram fornecedoras de matérias-primas, de metais preciosos, de mão de obra escrava, no caso do continente africano. E as metrópoles, que eram os países europeus, Portugal, Espanha, os dois principalmente, mas Holanda, Alemanha, França, Inglaterra, esses países que colonizaram essas outras terras eram chamados então de metrópoles. E qual era a função dessa metrópole? Se a função da colônia era fornecer essas matérias-primas, a função da metrópole era fornecer bens manufaturados. E o que é um bem manufaturado? É um produto que ele sofreu uma transformação pequena, sem o uso de energia, porque no século XV até o século XVIII, a energia que era utilizada era animal, a braçal, não existia fonte de energia, então não existia indústria, então os produtos eram manufaturados e cabia às colônias, então, fornecer e vender isso daí. Então, o comércio de mercadorias e a exploração das colônias, que foi do século XV ao XVIII, fez com que essas metrópoles, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, acumulasse muito capital. E quem que acumulou capital? A burguesia. Quem era dono dos meios, né? Quem era um dono, na época das embarcações, que atravessavam os oceanos e ia buscar mercadoria aqui na América, na África, no sul da Ásia, para levar para a Europa para vender. Esses burgueses, né, essa classe, essa burguesia, ela ganhou muito dinheiro com o comércio, tá? Aí, na página 17, não, página 14, aliás, tem esse mapa que eu estou mostrando para vocês, planisfério, principais rotas comerciais do século XV ao século XVIII. Então, aqui, ó, cada flechinha é uma cor, por exemplo. Essa daqui, Rota da Prata, é essa cor de rosinha aqui. Então, o que acontecia? Os países europeus, as metrópoles, vinham com as embarcações, a burguesia da metrópole, né? Vinha para cá, olha, para a América do Sul, para a América Central, essa parte banhada pelo Oceano Pacífico, a parte oeste, né, da América do Sul, pegava toda a prata, principalmente, que tinha e levava para a Europa. A vermelhinha, esta daqui é a rota do açúcar, que os portugueses vinham aqui, plantavam açúcar, plantava açúcar é bom, né? Plantava cana de açúcar, produzia o açúcar nos engenhos, principalmente na região Nordeste,
levava para a Europa para vender. Essa verdinha clarinha, a rota das especiarias, são temperos e aquelas coisas da Índia, as especiarias, né? Tapetes, óleos, temperos, enfim, que eles vinham buscar aqui no sul da Ásia e levava para a Europa para vender. E a rota dos escravos, que saía daqui do continente africano, porque naquela época escravos eram considerados mercadorias, porque eles eram comprados e eles eram vendidos e rendeu muito lucro para a burguesia que fazia esse comércio dos escravos. Então eles iam na África, pegavam os escravos, trazia para a América do Sul e trazia aqui principalmente também para a América Central para vender esses escravos. Essas eram as principais rotas. Nesta época do capitalismo comercial, que é do século XV ao século XVIII, as duas principais formas de produção eram o artesanato e a manufatura. Não existia, como eu já disse, não existia indústria, não existia energia. Então, era tudo produzido manualmente. O que é o artesanato? O artesanato é quando o artesão trabalha sozinho, manualmente, sem máquinas sofisticadas movidas a energia, com máquinas simples, ferramentas dele mesmo. Então, o artesão, ele fazia tudo sozinho. Ele que ia atrás da matéria-prima, ele que transformava essa matéria-prima, ele que produzia, que fazia o produto sozinho e ele que vendia. Então, ele fazia tudo, desde a matéria-prima até o produto final, até a venda do produto final era ele e era sozinho. Só que com a evolução, o passar dos anos, começou a surgir a manufatura. O que é manufatura? É um trabalho artesanal também, só que um pouco diferente do primeiro. A manufatura, a classe da burguesia, né, que acumulou capital, eles construíam lá um lugar onde eles colocavam várias máquinas, só que não eram movidas a energia. Por exemplo, era a roca, era o tear, manual, aquele que pisa o pé, faz com a mão, enfim, para fazer tecido. Mas eles colocavam bastante máquinas dessas simples, contratavam artesão, vários artesãos, e pagavam um salário por artesão. Então, era um pouco mais sofisticadinho que o artesanato, mas ainda não existia energia. Na página 13 tem esse desenho que mostra isso. A primeira foto aqui, ó, mostra o artesão, sozinho, fazendo tudo sozinho, desde a matéria-prima para a cerâmica, fazendo o produto e depois vendendo. E já a segunda foto mostra a manufatura, ou seja, tem lá a edificação, as máquinas, contrata vários artesãos, paga salário, mas quem vende não é nenhum artesão, já é o dono da manufatura, já é a classe da burguesia, tá? Mas chegando ao século XVIII, que está aí na página 15, temos o capitalismo industrial. Como eu falei para vocês, durante todo o século XV e XVIII, a burguesia, aqueles donos, né, dos meios de produção que acumulou muito dinheiro com o comércio, ele começou a querer ganhar mais dinheiro. Então, ele começou a querer vender cada vez mais, aumentar o mercado consumidor, produzir mais mercadorias, ele queria mais. Então, essa burguesia que acumulou dinheiro com o comércio acabou investindo em pesquisas, em estudos e tal, para se descobrir novas formas de se produzir mercadorias. Não só pegar e fazer na manufatura. Foi assim que se descobriu no século XVIII, aqui, ó, a máquina movida a vapor. Então, foi lá no século XVIII, lá na Inglaterra, na ilha da Grã-Bretanha, que foi inventado o primeiro tear mecânico movido a vapor, a energia do vapor. Eles descobriram que queimando-se o carvão mineral, não é o do churrasco, o mineral produzia um vapor que gerava uma energia capaz de movimentar o tear, que não precisava ser no pé, na mão, o próprio vapor movimentava esse tear e eles conseguiam fabricar
mais e muito mais rápido, em menos tempo e a mercadoria, muito mais mercadoria. Surgia assim o que a gente conhece por primeira revolução industrial. Então, primeira revolução industrial foi lá no século XVIII, a primeira máquina surgiu na Inglaterra, só que da Inglaterra se espalhou para a Europa e depois para outros países, Japão, Estados Unidos e tal, tá? Com o uso de máquinas movidas a energia do vapor, com divisão de tarefas e que cada trabalhador ficava especializado numa parte. Por exemplo, se fosse uma fábrica de calçados, um ficava responsável pela sola, pelo calçado, o outro cortar o couro, o outro só por tingir, o outro só para montar o sapato, o outro só para vender, ou seja, é uma especialização e predominantemente emprego de mão de obra assalariada. Tá? Aqui é só algumas fotos, aqui é o tear mecânico lá do século XVIII, mas junto com toda essa evolução, com todo esse aumento de mercadoria, aumento de lucros, velocidade, surgiu também muita poluição, muita degradação do ambiente, que já começou desde aí, tá? As consequências dessa revolução industrial. Por causa da revolução industrial, houve um grande aumento de produção de mercadorias, claro, se produz muito mais com uma máquina movida a energia do que uma máquina movida a manivela lá à mão, né? Claro. Ou o pé, o pedal e tal. Multiplicação dos lucros. Claro, quem se produz mais, vende mais, aumenta muito mais o lucro e aumentou a concentração do capital. Então, nesta época, já começou a haver uma mudança. O comerciante, aquele que fazia o comércio de mercadorias, deixou de ser a burguesia mais importante, passou a ser os donos das indústrias. A indústria passou a ser a principal atividade econômica do século XVIII, século XIX, até comecinho do século XX, tá? Deixou de ser o comércio a principal atividade. Por isso que esta fase do capitalismo é chamada de capitalismo industrial. Então, reparem, do século XV ao XVIII, capitalismo comercial. Principal atividade era o comércio. Capitalismo industrial, século XVIII, XIX, principal atividade indústria, tá? Outra consequência da Revolução Industrial, a ampliação das trocas internacionais. Junto com essa máquina, esse tear mecânico movido a vapor, começou assim, foi o período de grandes invenções. Então foi aí que surgiu o navio movido a vapor, o trem movido a vapor, que aqui no Brasil era chamado de Maria Fumaça. Então, tudo isso tornou as viagens de um país para o outro muito mais rápida, porque o navio, por exemplo, ele deixou de ser movido a vento, passou a ser o motor movido pela energia do carvão, tá? Pelo vapor, né? Então, muito mais rápido, aumentou as trocas entre os países. Aumentou demais busca de novos consumidores de matérias-primas. A indústria começou a crescer, aumentar o número de indústria na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Precisava-se cada vez mais de matéria-prima. Por quê? O que a indústria faz? A atividade industrial, ela pega a matéria-prima, ela transforma num produto. Se não tiver matéria-prima, não tem indústria. Então, ela precisa de muita matéria-prima. E ela precisa de mercado consumidor. Não adianta nada ter um monte de matéria-prima, fabricar um monte de produto, se não tiver para quem vender. Então, a indústria precisava fazer, aumentar a busca por matérias-primas e por mercado consumidor, tá? Foi aí que muitos trabalhadores, principalmente no século XVIII, XIX, lá na Europa, nos Estados Unidos, começou a deixar o campo e ir trabalhar nas cidades, nas indústrias, porque era ali que tinha emprego, certo? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui. É um vídeo bem curtinho.
Reparem que é o artesão buscando a matéria-prima e indo fazer sozinho o seu produto e as pessoas vão lá comprar. É a fase do artesanato. Aí já começa a mudança, ó. Esse daí já é o dono da manufatura. Ele já resolveu lá fazer uma manufatura. Ele vai contratar o artesão para ele fazer, o artesão fazer e ele vai vender. Então ele vai começar a manufatura. Aí a manufatura, ó. Tá vendo? Máquina simples, não é movida a energia, mas olha, reparem como que a produção aumentou. Aí a invenção da máquina a vapor e o início da indústria. Reparem como que com a máquina a vapor e a indústria, olha a produção como aumentou e olha como que as trocas comerciais também aumentaram bastante. Era uma vez a Revolução Industrial. É um vídeo bem curtinho, como eu falei para vocês, tá? Agora, continuando aqui, na mesma página 15, a atual fase do capitalismo, a terceira fase, capitalismo financeiro. Pela lógica, capitalismo comercial, principal atividade comércio, capitalismo industrial, principal atividade indústria, capitalismo financeiro, principal atividade é investimentos em bolsas de valores, é a criação de bancos, bancos que se associam à indústria, indústria que se associa a banco e começam a ganhar muito dinheiro só fazendo transações financeiras, certo? Não é produzindo. Por exemplo, aqui fala o surgimento das bolsas de valores. Vou dar um exemplo. Se uma indústria ela quer expandir mais, ela quer aumentar e ela não tem dinheiro. O que ela faz? Ela transforma todo o capital daquela indústria, ela transforma em ações, tá? Então, exemplo, 1.000 ações valendo cada ação vale 1, ela transformou em 1.000 e ela coloca na bolsa de valores, dessas 1.000 ela vende 100. Ou seja, ela continua com quase toda a indústria, 900 ações, e ela vende 100, certo? Ela vende 100 e com esse dinheiro ela vai ampliar a sua indústria. A ação que valia 1, com essa ampliação, essa modernização da indústria, ele automatizou, usou automação, colocou robôs na indústria, a indústria passou a valer mais. A ação que valia 1 passou a valer 2, 3. Quem comprou a ação por 1 ganhou 2, 3 a mais sem ter produzido nada, sem ter comprado, vendido, sem ter nada. Isso é o capitalismo financeiro, tá? É ganhar dinheiro com transações financeiras. Tudo bem? Deu para entender? Aqui nós temos como fala? É uma foto, aliás, das bolsas de valores, tá bom? Então, as fotos das bolsas de valores. Agora, virando a página aí, as características do capitalismo. Tá na página 16. As principais características do capitalismo são essas. Propriedade privada dos meios de produção. O que é privada? É propriedade particular. Não é uma fábrica que pertence ao governo. É uma fábrica que tem dono, ou vários donos, ou transformado em ações, mas é uma propriedade particular
dos meios de produção. Então, no capitalismo, o sistema capitalista, ele permite que pessoas, né, não governo, pessoas tenham os meios de produção. Pode ter uma fazenda, pode ter uma fábrica, pode ter uma empresa de ônibus, uma empresa de televisão, enfim, pode ter os meios de se produzir, tá? Propriedade privada. Prevalece no capitalismo a economia de mercado. O que é economia de mercado? Quem dita as regras do mercado, quanto vai custar, quanto que vai produzir, como que vai, que qualidade que vai ser, que estabelece o preço e tal, quanto que vai vender, onde que vai vender, é o dono do meio de produção. Ele tem liberdade de vender e produzir do jeito que quiser. A economia é de mercado. É o mercado que vai ditar quanto custa. Através do quê? Da lei da oferta e da procura. O que é lei da oferta e da procura? Se tem um produto... Vou explicar melhor aqui, ó. Lei da oferta e da procura. Quando tem muito produto sendo vendido, e olha aqui, pouquinha gente querendo comprar, tá sobrando produto e quase ninguém tá querendo comprar, o que acontece com o preço? Cai. Aí começa a custar barato. Mas se acontece alguma coisa, uma crise, alguma coisa aí, e a oferta do produto diminui, e tem um monte de gente querendo comprar, tá faltando esse produto no mercado, o que acontece? O preço sobe. Isso é lei da oferta e da procura. Quanto mais produto tiver no mercado e pouca gente querendo comprar, preço baixo. Quando, ao contrário, pouca oferta do produto e muita procura por ele, preço elevado. Característica do capitalismo. Concorrência é outra característica do capitalismo, que para obter lucro, as empresas fazem de tudo para ganhar concorrência. Elas procuram oferecer o menor preço, o melhor produto para vender mais que o concorrente dela. Então, isso para o consumidor é bom. Por quê? Quanto mais oferta de produtos diferentes, quanto mais concorrência, melhor. O preço tende a cair e o produto tende a ser melhor qualidade. Mas como os capitalistas visam, em primeiro lugar, o lucro, eles não querem baixar o preço disso. Eles querem ter mais lucro. Então, o que eles começaram a fazer? Muitos fazem. Formação de monopólio e oligopólio. Então, às vezes, tem duas concorrentes que produzem o mesmo produto e estão lá, abaixando o preço para uma vender mais que a outra. O que elas resolvem fazer? Se unir. Ou uma compra a outra, ou uma vira sócia da outra, elas se unem e elas ficam lá, elas, as gigantonas, só elas vendendo. Aí não tem concorrência. Aí ela vende o preço que ela quer. Então, monopólio é quando uma única empresa oferece determinado produto. Então, ela dita as regras, o preço que ela quer, a qualidade que ela quer. Não tem concorrência. E oligopólio é quando não é só uma, mas são 2, 3, 4 empresas grandes e só elas dominam o mercado. Elas vendem, elas ditam as regras. São poucas empresas, mas elas também conseguem tirar vantagem disso, tá? Outra característica do capitalismo, trabalho assalariado. O trabalhador recebe salário e esse salário também é determinado pela lei da oferta e da procura. O que é isso? Quando tem muito trabalhador numa área, o salário é baixo. Por exemplo, muito professor, salário baixo. Poucos médicos para muitos hospitais, para muita coisa. O que acontece? Tem poucos médicos, o salário do médico é alto. Então, quando tem muito trabalhador, o salário é baixo. Quando tem pouco trabalhador naquela área, todo mundo querendo esse trabalhador, o preço dele, o salário dele sobe. Deu para entender? O lucro, principal objetivo do sistema capitalista. Tudo que eles fazem é visar o lucro. Se eles formam monopólio ou oligopólio é porque eles querem mais lucro. Enfim, tá? Eles procuram sempre oferecer mercadorias com o menor custo possível,
principalmente se não tiver concorrência, né? Usar matérias-primas mais baratas e tal, pagar salários cada vez mais baixos do trabalhador para eles terem mais lucro. Na página de vocês, na página 16, tem essa foto que mostra várias marcas, por exemplo, de óleo, não é uma só, várias marcas de azeite, várias marcas aqui, sei lá, parece de açúcar, não sei o que é isso. E aí tem aqui, na fotografia, é possível identificar variedades de um mesmo produto? Claro, variedades de óleo, variedades de azeite e tal. Que outros produtos você conhece que possuem grande variedade de tipos e marcas? Vários, né, gente? Vários. Leite, chocolate, vinho, refrigerante, enfim, tá? Qual aspecto do capitalismo está relacionado à grande quantidade de oferta? Ou seja, que aspecto é esse que tem várias marcas e competindo entre elas? Uma quer oferecer aí o preço melhor, a qualidade melhor para poder ganhar o cliente. Então, se eu tivesse numa aula, eu ia perguntar isso para vocês, mas como está sendo gravada, a característica que está relacionada aqui é a concorrência. Existe muita concorrência, isso é bom para o consumidor que tenha concorrência, né? O capitalismo e sua expansão pelo mundo. Está na página 17. O capitalismo e sua expansão pelo mundo. Esse sistema capitalista, olha aqui, ele começou lá no século XV, século XVI, e pode esquecer isso daqui, é século XVII, que é o capitalismo comercial no século XV, XVI e XVII. Nessa época, existiam as metrópoles, que eram os países europeus, e as colônias, que eram os países da América do Sul, do continente americano, da África, sul da Ásia, enfim, principalmente no continente americano, no século XV e XVI aqui, tá? Qual era a função principal das colônias? Fornecer produtos primários, matérias-primas, minerais, né, e tal, produtos agrícolas, o trabalho escravo e as especiarias. E qual era a função da metrópole? Produzir os produtos manufaturados e mandar para a colônia, tá? Século XVIII e XIX, capitalismo industrial, foi quando começou a surgir a máquina a vapor, a industrialização na Inglaterra, principalmente, que depois se espalhou. Nesse século, 18 e 19, as colônias elas começaram a se tornar independentes e se transformaram em países, só que países subdesenvolvidos. Por tantos anos de exploração, na época da colonização, se tornaram países mais pobres, sem condições, países subdesenvolvidos. E aquelas metrópoles deixaram de ser chamadas de metrópole, Inglaterra, Portugal, Espanha e tal, passou a ser chamado de país desenvolvido. Só que reparem que a divisão internacional do trabalho não mudou. Nesta divisão do mundo, há antigas colônias, agora países subdesenvolvidos, continuaram fornecendo matérias-primas, minerais, produtos agrícolas, que são os produtos primários, continuou fornecendo agora para os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos, só que agora já não é mais produtos manufaturados, agora já é produtos industrializados, porque neste século já é Revolução Industrial. Produz o produto industrializado e vende para os países subdesenvolvidos. Mas no século XX em diante, houve uma mudança nessa divisão internacional do trabalho. Que mudança é essa? Alguns países subdesenvolvidos, não são todos, são apenas alguns, começaram a, além dos produtos primários, as matérias-primas, minerais, vegetais, os produtos agrícolas, passaram também a produzir e exportar produtos industrializados. Mas que indústria é essa? Das multinacionais que vieram se instalar nesses países.
Não é indústria própria deles. A maioria são indústrias multinacionais, que têm sede nos países desenvolvidos, mas que vieram instalar filiais nesses países. Só que começaram a produzir produtos industrializados e exportar também. E os países desenvolvidos, além dos produtos industrializados que já vendiam desde o século XVIII, passaram a produzir também tecnologia, certo? Exportar tecnologia e fazer investimentos nos outros países, principalmente através de multinacionais, certo? Na página 17, tem esse planisfério e depois tem umas perguntinhas aí. As 500 maiores transnacionais em 2012. Reparem que este mapa mostra o valor de mercado dessas transnacionais. Dá para entender a legenda que quanto maior o círculo, quanto maior o tamanho deste círculo, maior é o valor da empresa. A empresa é gigante, é a empresa muito rica, que vale bilhões, né? Que vale aqui, ó, bilhões de dólares. Então, quanto maior o círculo, maior o valor das transnacionais. E o que a gente percebe? Onde estão concentradas as transnacionais? A gente percebe que elas estão concentradas nos países desenvolvidos, os países mais ricos, ou no norte desenvolvido, nos países do norte, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, principalmente Europa Ocidental, Japão, Austrália, a Rússia aqui, a China, quer dizer, onde estão concentradas as maiores transnacionais, as maiores valores de mercado, tá? Reparem que a segunda pergunta que eu pus de novo, que seria 2. De acordo com a legenda, quais as diferenças encontradas nas distribuições das transnacionais, considerando o valor de mercado? O que a gente percebe? Que é mal distribuído pelo mundo as transnacionais. Elas se concentram nos países desenvolvidos. Enquanto que no continente africano só aparece aqui, ó, na África do Sul. Na América do Sul só aparece Brasil e Argentina. Ou seja, ela está mal distribuída pelo mundo. Os países desenvolvidos concentram as transnacionais. Os países que hoje a gente fala países em desenvolvimento, praticamente quase não tem transnacionais, principalmente não tem transnacional de grande valor de mercado, certo? Dispersão do processo produtivo. Essas transnacionais são empresas. O que é uma transnacional? É uma empresa que ela tem a sede num país desenvolvido, mas ela abriu filiais da empresa, ou seja, outras fábricas, em outros países. Um exemplo, a Volkswagen. Ela é alemã, a sede dela é na Alemanha, mas ela tem fábricas aqui, ela tem fábrica no México. A Ford, por exemplo, que agora, né, a gente está ouvindo falar bastante da Ford, ela é uma empresa americana, tá? A sede dela é nos Estados Unidos, mas ela tem fábrica no Brasil, pelo menos tinha, né? Ela tem fábrica na Argentina, ela tem fábrica no Uruguai, ela tem fábrica na Austrália, ela tem fábrica na Europa. Então, ela está espalhada pelo mundo. E por que eles se dispersaram pelo mundo? Por que começou a abrir fábricas, filiais em outros países? Para atrair investimentos e tornar os produtos mais competitivos. Essas empresas que se espalharam pelo mundo, que visa a ganhar cada vez mais lucro, elas começaram a competir uma com a outra. Então, para tornar o produto dela mais competitivo, o que eles tiveram que fazer? Automatização. Então, tudo isso, o fato da transnacional se espalhar pelo mundo, acirrou a competitividade entre elas e ela é obrigada a melhorar. Então, investiu principalmente na automatização. O que é a automatização? É o uso de robôs industriais dentro das empresas, ou seja, eliminação de mão de obra braçal e compra robô e coloca lá. Então, a máquina,
Os robôs industriais, a automação está tomando o lugar do homem, do trabalho braçal, que era realizado dentro da indústria, o trabalho de baixa qualificação. Em compensação, está exigindo qualificação de mão de obra. Ou seja, hoje em dia, está cada dia assim, o trabalhador, se quiser um emprego, tem que se qualificar. Não pode parar nunca de estudar, de fazer curso, especialização, se especializar, se qualificar em alguma área, certo? Então, principalmente hoje, os setores que mais empregam são aqueles setores que exigem emprego na área de criação, de produção de novas mercadorias, de novos sistemas, de coisas novas, certo? Porque aquele trabalhador que ficava na fábrica apertando um parafuso, mexendo aqui, mexendo ali, o robô está fazendo isso por ele, certo? E não tira férias, não fica doente, não tem fundo de garantia, comprou o robô, investiu, acabou. Trabalha 24 horas por dia e não faz greve, nada disso. Então, conselho para vocês, estudem, se qualifiquem no que vocês têm que ter qualificação em alguma área, principalmente na área de criação, de tecnologia, nisso, tá? Para receber essas transnacionais, o que os países tiveram que fazer? Investir muito em infraestrutura para circular tanto as matérias-primas quanto as mercadorias produzidas. Então, os países tiveram que construir novas rodovias, novas ferrovias, aeroportos novos, tiveram que aumentar, modernizar os portos para receber navios de grande porte. Tudo isso para quê? Para receber transnacionais e ampliar a circulação de mercadorias, certo? Homogeneização, palavra difícil, né? Homogeneização cultural. Graças a essa dispersão das transnacionais que se espalharam pelo mundo, houve também uma difusão cultural, certo? Por quê? Porque cada vez mais está circulando pessoas, mercadorias, serviços, circulando vídeos, circulando clipes de música, circulando filmes pelo mundo inteiro e a cultura está virando uma cultura mundial. A cultura de cada país ela está perdendo espaço e está virando uma cultura global. Por exemplo, antigamente, ou até hoje, se você vê um indígena, você olha para ele, principalmente os de mais antigamente, ele usava pena, o cocar, pintava o corpo. Você olhava para ele, você sabia que ele era um indígena. Agora, hoje, num filme, por exemplo, você olha uma pessoa, tá lá de calça jeans, camiseta, tal, cabelo, não sei. Você não sabe de que país ele é mais. Por quê? Porque a cultura hoje virou uma cultura global, praticamente, tá? Graças a essa circulação de tudo isso que eu falei. E a nova divisão internacional do trabalho. Países em desenvolvimento passaram a exportar produtos industrializados. Isso eu já tinha falado lá atrás. Só que esses produtos industrializados geralmente são de baixa tecnologia. O sistema socialista agora, capitalista, acabou. Vamos comparar agora o socialismo com o capitalismo. Também é um sistema político, social e econômico, igual ao capitalista, tá? Só que a gente vai ver que é nessa parte, só isso que ele é igual. Os dois são sistemas, tá? O objetivo do sistema socialista é uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Mas a gente vai ver mais para frente que isso daí ficou na teoria, ficou no papel, porque quando o socialismo foi colocado em prática, não foi bem isso que aconteceu. Houve uma divisão de classes, menor que a do capitalismo, mas houve, mas existe, né? Mas na teoria que foi criada, que foi escrita por Marx e Engels, que eram os dois que desenvolveram a teoria do sistema socialista, era uma sociedade sem classes e sem desigualdade social. Defende a extinção da propriedade privada. Todos os países do mundo que implantaram o sistema socialista,
todas as propriedades deixaram de ser privadas e passaram a pertencer ao Estado, com letra maiúscula, certo? Ao governo, vamos dizer assim. Ninguém num país socialista podia ser dono de uma fazenda, dono de uma fábrica, dono de uma rede de ônibus, por exemplo, de um canal de televisão. Ninguém podia. Era todos os meios de produção pertenciam ao Estado. Tá? Como diz aqui, Estado, com letra maiúscula, não é minúscula, todo o Estado controlava a produção todinha, desde a matéria-prima até o produto final, até a venda, tudo, era tudo controlado pelo Estado, pelo governo, para garantir justa distribuição de bens e serviços, saúde, educação e habitação. Então, a população tinha esse lado social que o capitalismo, ele não visa isso. No capitalismo, ele explora o trabalhador e tal, mas não se preocupa muito com saúde, educação, habitação. Já o sistema socialista garantia, mas igual para todo mundo, saúde, educação e habitação. As características do socialismo, comparar com o capitalismo. Sociedade sem classes e sem desigualdades, era uma sociedade igualitária. Vou repetir, isso na teoria, na prática não foi bem assim, tá? Estatização. O que é estatização? É transformar todas as terras, as fábricas, as grandes indústrias, enfim, tudo pertencente ao Estado. Por isso que é estatização. As terras, os meios de produção devem pertencer ao Estado, que controla a produção, a distribuição e os salários dos trabalhadores. Tudo é controlado. Então, num país socialista, ninguém pode ser dono de nada, todo mundo tem que trabalhar para o governo. Todo mundo trabalha para o governo no país socialista. Ninguém pode ser dono de nada, então todo mundo tem que trabalhar para o governo, porque tudo pertence ao Estado, tá? A economia planificada não é uma economia de mercado. Não é o mercado que regula quanto vai custar o preço do produto, quanto que tem que produzir, não. Num país socialista, a elite do governo sentava, se reunia e fazia planos, geralmente de 5 em 5 anos, para decidir o que eles iam produzir nesses 5 anos, quanto que eles iam produzir, quanto que ia custar, quanto que eles iam pagar de salário para os trabalhadores, quantas vagas em escolas eles tinham que abrir, quantos hospitais tinham que fazer para atender a população. Tudo era planejado, tanto na economia quanto na parte social, tá? Só que num país socialista existe, né, o pleno emprego. O Estado cria emprego para todo mundo. Então, a pessoa ficou desempregada, avisa o chefe lá do governo e ele vai arrumar uma colocação. Então, não existia pessoas desempregadas, porque tudo era planejado pelo governo para ninguém ficar desempregado, tá? O socialismo na União Soviética e no leste europeu. Qual foi o primeiro país do mundo a implantar o socialismo? Porque até 1917, começo do século XX, só existia capitalismo. Só. É o único sistema. Só que em 2017 a Rússia fez uma revolução, chamada de Revolução Russa. Depois, o governo que tinha, que era um czar na época, e implantou o socialismo, primeiro país do mundo. Só que aí, de 1917 a 1922, mais 14 países que tinham em volta da Rússia, 14 repúblicas, mais a Rússia, 15, resolveram se unir e formar um país só, socialista, chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, tá? De 1922 até 1945, o único país socialista do mundo era a União Soviética. O primeiro foi a Rússia, depois se juntou, virou União Soviética, e isso foi até o final da Segunda Guerra Mundial como único país socialista do mundo. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, vários países do leste europeu que estavam na guerra, influenciados pela União Soviética, que países do leste europeu, a Polônia, a Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária,
Albânia, Iugoslávia e uma parte da Alemanha que ficou sob a influência da União Soviética, resolveram se alinhar ao socialismo da União Soviética, ou seja, se tornaram países socialistas. Então, peraí, até de 1917 só a Rússia, 1922 mais 14 aí que se uniu, depois em 1945 já esse monte de país da Europa já estava virando tudo socialismo, tudo socialista. Acendeu uma luzinha nos Estados Unidos, hein? Ele falou, nós temos que fazer alguma coisa para impedir esse avanço do socialismo, tá? Se bem que foi um socialismo real, favoreceu a classe do burocrata. Aquilo que eu falei, existia uma diferença de classe social, tá? Outro país que logo depois da guerra, além desses que eu mostrei para vocês da Europa, aí veio a China. A China também, em 1948, fez lá a sua Revolução Comunista, com apoio da União Soviética, e implantou o regime socialista na Rússia, olha porque eu estou falando Rússia toda hora, na China, e existe até hoje na China o socialismo na China, certo? Até hoje a China é um país socialista. Mudou muito, já tem uma economia de mercado, mas continua sendo considerado um país, de um lado, socialista, tá? Então, eles implantaram como fala? A indústria de base, eles fizeram a coletivização das terras, ou seja, a China tomou todas as propriedades, passou a pertencer tudo ao Estado. A China também começou a fazer planificação da economia e tal. Isso foi até 19... só que no começo, a China era um país alinhado com a União Soviética, mas depois rompeu com a União Soviética e a China ficou um país socialista meio que isolado. Não era do lado capitalista, seguia o socialismo do jeito, com as características socialistas, mas não estava mais alinhado com a União Soviética. E isso foi até em 1978, que durante todo esse período, como fala, socialista, era o Mao Tse-tung, que fez a Revolução Comunista, implantou o regime comunista, o socialismo na China. Só que quando o Mao Tse-tung morreu, o Deng Xiaoping, não precisa decorar esses nomes, eu só estou falando, assumiu o Deng Xiaoping, que falou, peraí, a China está muito atrasada, está muito isolada do mundo, vamos dar uma melhorada nisso, e foi aí que ele tomou algumas iniciativas do capitalismo. Ele começou a implantar zonas econômicas especiais na China. Próximo ao litoral do Pacífico, ele começou a melhorar os portos, ele começou a construir rodovias, ferrovias, tudo para atrair capital estrangeiro, tudo para atrair empresas transnacionais para aquele lugar. Isso é capitalismo. Então, o que a China é hoje? A China hoje é a segunda maior economia do mundo. Quando eles começaram a tomar essas novas medidas, nossa, a economia da China só cresce a cada ano. Já é a segunda maior economia do mundo, o país mais rico do mundo, com o PIB mais alto do mundo. Só perde para os Estados Unidos, tá? Segunda maior economia do mundo, mas ela tem características híbridas, ou seja, a parte econômica é capitalista, o país quase que inteiro. Só que na parte social, na parte política, ainda a China é socialista, certo? Ainda não permite eleições, enfim, toda a parte social e política, ainda a China é socialista. Então, coexiste na China os dois sistemas, o capitalista e o socialista. A ordem bipolar. Que página está essa ordem bipolar? Está na página 20, a ordem bipolar. Durante esse período de capitalismo e socialismo que começou depois da Segunda Guerra Mundial e terminou no final da década de 80, começo da década de 90, o mundo viveu
dividido em dois polos de influência. Um polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro polo socialista, liderado pela União Soviética. Então, o mundo era assim, ó, a maioria, vocês estão vendo, era capitalista, liderados pelos Estados Unidos, os verdinhos aqui. E esses países que estão pintados de vermelho no mapa, alguns da África, reparem aqui no continente americano só tem um, que é Cuba, e aqui, ó, a União Soviética, a China, a Mongólia, a Coreia do Norte, né, a Coreia, aqui era o Vietnã, alguns países como Angola, Moçambique e tal, países que eram socialistas. Então, o mundo era assim, e era liderados pela União Soviética. Aqui, nessa época da Guerra Fria, o mundo era dividido em dois polos, capitalista e socialista. Só que os capitalistas, ó, reparem, existia e existe, né, capitalistas desenvolvidos, que é os que estão pintados de azul, que eram os países ricos, chamados de países de primeiro mundo. Os capitalistas, que era sob a influência dos Estados Unidos, era capitalista, não assumiu o regime socialista, mas era subdesenvolvidos, eram os países mais pobres, chamados de países de terceiro mundo, que era a maioria dos países do mundo. E os vermelhinhos aqui, que eram países de segundo mundo, tá? Primeiro, segundo e terceiro mundo, isso só era classificado assim durante o período que a gente chama de Guerra Fria, da disputa entre capitalismo e socialismo. Mas a gente percebe... Aí, a Guerra Fria que eu tô falando para vocês, tá? O que foi a Guerra Fria? Disputa entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influência, que durou, vou repetir, do final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, até o final da década de 80. Foi um dos períodos mais tensos do século XX, porque todo mundo ficava na iminência dos Estados Unidos atacar a União Soviética atacar os Estados Unidos. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. E por que que nunca aconteceu? Porque um temia o outro, certo? Nunca houve confronto militar direto entre as duas superpotências, entre os dois. Só que esse período tenso, todo o período da Guerra Fria, ele foi marcado pela corrida armamentista e pela corrida espacial. O que foi a corrida armamentista? Militarização. A crescente militarização, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Eles disputavam para ver quem tinha mais arma e cada vez com poder de destruição cada vez maior, mísseis com alcance cada vez maior, bombas ogivas nucleares com poder de destruição cada vez maior. Então, era uma disputa militar entre as duas superpotências. E por que eles faziam isso? Para um intimidar o outro. Na verdade, ninguém sabia quanto de armas que cada um tinha, por quê? Porque era tudo escondidinho nessa época. E a corrida espacial é outro marco da Guerra Fria. Por que foi a corrida espacial? Uma disputa também entre os Estados Unidos e a União Soviética para a conquista do espaço, exploração do espaço. E por que era importante mandar satélite, disputar essa exploração do espaço? Primeiro, para a defesa territorial. Satélites artificiais que eram lançados para vigiar o inimigo, para descobrir onde tem base de exército, base enfim, militar, um país do outro, né? E também para demonstrar superioridade tecnológica. Quer dizer, o mundo inteiro reconhecia a superioridade tecnológica dessas duas superpotências. Imagina um país que conquistou espaço, que chegou na Lua, o que não é capaz de fazer aqui na Terra? Então, isso intimidava, isso mostrava superioridade. Então, por isso, se gastou muito, mas muito dinheiro com essa corrida espacial, tanto armamentista quanto espacial. Esse vídeo depois eu passo para vocês outra hora, tá? As áreas de influência. Lembra que eu disse que a Guerra Fria disputa por guerras de influência. A União Soviética conquistou todo o leste europeu, que também é chamado de Europa Oriental, e queria aumentar sua área de influência, tá? A China teve o apoio soviético e tal. Então, foi aí que eu falei para vocês que abriu uma
acendeu uma luzinha, começou a piscar nos Estados Unidos. Ele falou, pera, precisamos barrar o avanço do socialismo, porque senão vários outros países vão virar socialistas e os Estados Unidos ia perder sua área de influência. E isso os Estados Unidos não queriam. Então, a principal área de influência é a Europa Ocidental e o Japão. O que eles fizeram para barrar esse avanço socialista? Os Estados Unidos criou o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Investir bilhões de dólares para a reconstrução dos países que tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial. Os países da Europa que receberam muito dinheiro, os países capitalistas. Então, era questão de honra para os Estados Unidos mostrar que o capitalismo era melhor que o socialismo, que a recuperação dos países era muito mais rápida. Então, investia-se muito dinheiro nos países da Europa Ocidental capitalistas, sob a influência dos Estados Unidos. E também no Japão, porque o Japão também ficou destruído pela guerra, também os Estados Unidos investiu muito dinheiro no Japão para impedir que o Japão também se tornasse socialista sob a influência da União Soviética, tá? Nessa época da Guerra Fria, a Europa ficou dividida, o mundo ficou dividido, mas principalmente a Europa. A Europa Ocidental, capitalista, toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, amarela, né? Acho que é amarelo isso, é a Europa Ocidental. Era todos os países capitalistas, todos os países influenciados pelos Estados Unidos, e foi aqui que o Plano Marshall dos Estados Unidos atuou. Foi para cá que se mandou muito dinheiro. Os países que mais receberam foi esse daqui, ó, a Alemanha Ocidental. Reparem aqui, gente, que a Alemanha ficou dividida. Uma parte da Alemanha virou um país chamado Alemanha Ocidental e essa outra parte menor aqui, ó, virou a Alemanha Oriental, tá? Então, toda essa parte laranja, todos esses países estão pintados de laranja, países socialistas influenciados pela União Soviética. Reparem que tem uma linha que divide esses países. Ela era dividida certinho, ó. Um lado de cá, capitalista, o lado de lá, socialista. E essa divisão foi conhecida e ficou conhecida como cortina de ferro, tá? Essa cortina de ferro, ela não existiu. Ninguém foi lá e colocou uma cortina de ferro. Ela é simbólica. É como se existisse uma barreira intransponível, que não podia se passar pessoas daqui para cá e daqui para lá. Então, é como se existisse, ela é apenas simbólica, tá? A Alemanha, lembra que eu falei para vocês, mostrei lá no mapa, a Alemanha ficou dividida em dois. A Alemanha Ocidental, capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, socialista, lideradas sob a influência da União Soviética, tá? Reparem que tem uma cidade aqui chamada Berlim. Reparem que ela está totalmente dentro do lado oriental. Mas isso não impediu que esta cidade, ó, mapa da cidade aqui, fosse dividida ao meio. Por quê? Porque quando acabou a guerra, Estados Unidos e União Soviética, a Inglaterra e a França, eles fizeram um acordo e dividiram essa cidade. Então, uma parte da cidade ficou sob a influência soviética, da União Soviética, e a outra parte da cidade ficou sob a influência da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, os três capitalistas. E esse acordo permaneceu. Então, a União Soviética não podia tomar essa parte. Não podia, porque foi acordado, ele assinou, então prevaleceu. Então, apesar de Berlim estar localizada totalmente dentro da Alemanha Oriental, ela tinha uma parte capitalista que era capitalista e quem administrava essa parte da cidade eram os capitalistas, esses três aqui, ó, tá? Só que foi a separar, o que aconteceu? Muita gente não queria ficar desse lado socialista, queria passar para o lado capitalista, de tudo quanto era jeito. Começou um levante para cá. Então, o que o governo socialista fez? Construiu um muro. Mas construiu um muro de verdade ou foi igual a cortina de ferro que é só simbólica?
Não. O Muro de Berlim foi construído de verdade. Tem até foto do muro que eu coloquei aqui para vocês verem, ó. O muro atravessou a cidade inteirinha e se parou. Ninguém da cidade conseguia passar para cá e ninguém conseguia passar para cá sem autorização, certo? Não dava. O fim do socialismo e da Guerra Fria. Lembra que eu falei para vocês que por volta do final da década de 80, o socialismo começou a cair, e até que praticamente hoje já não existe quase mais país socialista no mundo e acabou esse período conhecido como Guerra Fria. E por que isso acabou? Porque a União Soviética começou a cair. Por quê? Durante todo o período da Guerra Fria, a União Soviética ela se preocupou muito com a corrida armamentista e com a corrida espacial. Gastou muito dinheiro, investiu muito dinheiro na construção de armas, de mísseis, de ogivas nucleares cada vez mais potentes e se preocupou com a corrida espacial, construir ônibus espacial, conquistar o espaço e tal, em detrimento do setor econômico. Ou seja, ela não investiu, a União Soviética, durante todo o período da Guerra Fria, ela investiu muito pouco na modernização da sua economia, nas indústrias, nos bens de consumo, não foi se modernizando. Então, a economia da União Soviética estagnou. Parou, não crescia. Então começou a crise econômica na União Soviética por causa desses fatores que eu falei. E além disso, a União Soviética enviava enorme quantidade de capital para outros países socialistas. Por quê? Ela precisava manter a área de influência dela. Se ela não investisse dinheiro, esses países falavam, peraí, eu vou virar capitalista e os Estados Unidos vai me ajudar. Um dos países que mais receberam também foi Cuba, porque era o único país do continente americano e vizinho dos Estados Unidos. Então era questão de honra para a União Soviética. Cuba recebeu muitos recursos da União Soviética. Então, gastando dinheiro com armas, gastando dinheiro com a corrida espacial, enviando muito dinheiro, recurso, né, para outros países, a economia estagnou. E eles não conseguiram acompanhar, a economia não conseguiu acompanhar a economia e começou a haver crises na União Soviética. Foi aí que, em 1985, assumiu o governo da União Soviética Mikhail Gorbachev. E a primeira coisa que ele fez, ele tomou essas duas medidas aqui, a glasnost e a perestroika. A abertura política, chamada de glasnost. O que é abertura política? Ele começou a abrir, dar mais liberdade para a população. Liberdade de votar, liberdade de se candidatar, liberdade de fazer greve. Então, ele começou a dar liberdades para a população, certo? Isso é abertura política. E ele também introduziu a perestroika, reestruturação econômica. O que ele fez? Para melhorar a economia da União Soviética, ele também começou a permitir a entrada de capital estrangeiro. Ele começou a abrir bolsa de valores e permitiu a compra e venda de ações de transnacionais, por exemplo. Ele começou a permitir a entrada de produtos estrangeiros, de transnacionais que começaram a abrir filiais na União Soviética. Ele começou a privatizar algumas empresas estatais, ou seja, na economia ele começou a tomar algumas medidas capitalistas. Só que todas essas mudanças que ele fez na União Soviética se espalhou também para aquele bloco socialista da Europa Oriental, para Polônia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, tá? E até que, ele começou isso em 85, em 89 as mudanças já tinham chegado na Europa e em 89 houve a queda do Muro de Berlim. Literalmente, eles começaram a arrebentar o muro, quebrar o muro, destruir e começou a permitir a passagem de uma Alemanha para outra. Até que, em 1991, a União Soviética deixou de existir e aquelas
15 repúblicas, que era a Rússia e mais as 14 que tinham virado União Soviética, voltaram a ser repúblicas independentes. Só que eles criaram a Comunidade dos Estados Independentes, formaram países independentes, mas criaram uma comunidade para, assim, igual o Mercosul aqui no Brasil, que une Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e tal, lá eles também criaram essa comunidade dos Estados Independentes e todos eles viraram países capitalistas, tá? E todos esses países da Europa Oriental também se tornaram países capitalistas. O que acontece hoje no mundo? Só existe 3 países socialistas no mundo ainda hoje. Coreia do Norte, que é a mais fechada de todas, tá? A China, que é capitalista e socialista, né? Com a economia capitalista, mais o lado político-social, que é socialista, e Cuba, que é socialista, só que também está abrindo a sua economia para o capitalismo. Também está tomando algumas medidas capitalistas para recuperar a economia de Cuba, tá? Então, só os 3 hoje que são socialistas. O fim da União Soviética, que eu falei para vocês, a Rússia, que é hoje o maior país do mundo e era a maior das repúblicas, e todas as outras repúblicas, as outras 14 que formavam tudo isso, União Soviética, agora são países independentes, 15 países independentes. Fim da apresentação, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar, estou à disposição de vocês.